A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos começando um novo trabalho aqui na plataforma YouTube e eu quero justamente falar de algo que pode acontecer com qualquer um, comigo, com você. Você já se sentiu orgulhoso demais de algo? É normal sentir alegria por um bom trabalho, por algo, se sentir agraciado quando alguém te faz um elogio, se sentir agraciado porque você recebeste algo, fez algum bom trabalho. Mas quando isso quando isso se torna um orgulho demais, enraiza no teu coração, trazendo um afastamento da real pessoa que Deus espera que você seja, isso pode ser perigoso. E o Senhor Jesus, ele sempre, por meio dos seus ensinamentos, ele mostra a humildade como o passo fundamental para estar na caminhada com ele, o Senhor Jesus, até o Pai Celestial, o nosso Senhor. Então eu quero trazer para vocês aqui um versículo que muitas vezes ele pode passar aí batido, mas ele tem um ensinamento. Ele tem um ensinamento nesses versículos que eu vou trazer nessa passagem aqui. Tem um ensinamento que fala justamente sobre isso. Você já se sentiu orgulhoso demais? Você já se vangloriou demais? Deixou aquilo tomar de conta de você? Então preste atenção nisso aqui que eu vou trazer. A palavra do Senhor lá em Lucas 10, do 17 ao 21, vai dizer o seguinte: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos farás dano. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Vocês se atentaram aqui para parte dessa passagem aqui? Eu vou trazer para vocês o que foi concedido que eu entendesse para passar aqui para cada um de vocês, aonde esse vídeo alcançar. No versículo 17, logo ali no início, os 70 discípulos, que antes dos 12, Jesus mandou 70, os 70 voltam alegres. Eu quero imaginar que eles estavam eufóricos, comemorando. Cara, mas que coisa legal, até os demônios se sujeitam a gente. E Jesus fala o seguinte para eles: Eu via Satanás como raio cair do céu. Aí eu quero que vocês se atentem para isso. Primeiro, os discípulos chegam cheios de alegria, de orgulho pelos feitos que eles viram acontecer perante a seus olhos, quando eles utilizavam o poder dado por Jesus em seu nome. Mas aí Jesus, vendo toda aquela situação, ele fala só o seguinte: Eu via Satanás cair como raio do céu. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está alertando. As escrituras sagradas já dizem o que aconteceu com Satanás. Ele caiu do céu feito raio. Ele caiu do céu feito raio. Então, o que Jesus estava alertando ali? Gente, calma. Eu sei que o sentimento é bom, mas não deixem que isso tome de conta de vocês, pois há um exemplo que deixou que o poder concedido por Deus tomasse de conta. É isso que Jesus está falando ali. E esse alerta não é somente para os discípulos, mas para nós também. Nós que estamos na caminhada aqui, 2000 anos depois das palavras de Jesus, nós estamos na caminhada. Nós também somos discípulos. Nós também recebemos do Deus Todo-Poderoso
pelo intermédio do seu Filho, em nome do Senhor Jesus, nós também recebemos o poder quando o Espírito Santo vem habitar na gente, quando a gente confessa o nome dele, quando ele nos aceita na sua família. Então nós também recebemos. Existe aí uma diferença entre os dons do Espírito e os frutos do Espírito, mas isso aí eu não quero abranger agora. Eu quero que vocês se atentem para isso, a questão do orgulho. Porque o Espírito vai trabalhar na gente conforme ele quer, vai dar o dom que ele quer, mas Jesus estabeleceu o poder que todos nós teríamos. Ele estabeleceu, ele deu poder aos discípulos. Ele deu poder aos discípulos para expulsar demônios, para curar enfermos. Ele deu esse poder. Então, esse mesmo poder dado aos discípulos, aos 70 ali, foi dado também a nós que seguimos Cristo hoje, que fazemos a sua vontade, que buscamos a sua vontade. Então, isso não pode tomar de conta. E aí a gente vai prosseguir, lá no 19 ele vai dizer o seguinte: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele está dizendo o seguinte: eu vos dou o poder. O poder está sendo dado, não está sendo pedido nada em troca, está sendo dado. Está sendo dado a ele. E ele diz exatamente o que é para pisar serpentes e escorpiões. O que ele quer dizer com serpentes e escorpiões? Todos os maus, todas as artes do inimigo. Lembra lá quem era a serpente? O diabo, lá no início era o diabo, entendeu? Então todo o mal, todo o dano, os discípulos passariam por cima, pisariam, entendeu? É isso que ele tá falando. E ele confirma isso aqui: e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, vocês estão protegidos enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho que eu lhes proponho, lhes mando. Vocês estarão protegidos. É isso que ele está falando. E mais aí ele vem o seguinte e fala, lá no 20 ele vai falar o seguinte: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito nos céus. Ele está dizendo o seguinte: gente, não se alegrem só porque vocês têm poder na mão de vocês. Se alegrem pelo o primordial, pelo fundamental, pelo indispensável, a salvação. Pois é chegada a salvação a vocês. É chegada a salvação. Se vocês têm o poder, é porque o Espírito Santo e meu Pai e eu quisemos assim. Porque por meio de vocês o Espírito de Deus trabalha. Então alegrai-vos antes disso. Alegrai-vos, por seu nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos por ter salvação antes de qualquer coisa. Ele está dizendo justamente o seguinte: é só isso. Isso é simples. Não deixe que isso tome conta de vocês. Não é o lugar, o status, a posição que Deus concedeu ali para vocês. Não é o status, a posição, não é o poder, não é a autoridade. Mas alegrai-vos por serem salvos. Alegrai-vos pelo jugo do pecado, da morte não está mais sobre vocês. Alegrai-vos pelo nome de vocês está no livro da vida. Alegrai-vos por isso. Os poderes concedidos por Deus são maravilhosos, mas isso aí é só a ponta do iceberg. Isso talvez não tenha tal tamanho esplendor do que tem a salvação, do que tem a reconciliação com Deus, do que tem ser chamado de filho do Altíssimo, servo do Senhor, filho de Jesus, amigo de Cristo. Talvez ter qualquer poder, expulsar demônios, curar enfermos, profetizar, tudo isso não faria sentido algum se não houver a salvação. Aí Cristo vai dizer o seguinte também no 21: naquela mesma hora se alegrem
Se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Cristo coloca muito, algumas vezes, as crianças como exemplo. Por que as crianças? Porque nas crianças geralmente não é achado maldade, a não ser que esse mundo a corrompa. Criança está mais próximo do estado natural que o homem tem que ser do que muitos adultos e jovens. A criança ainda tem muito aspecto de pureza. Por isso Jesus dá sempre a criança como exemplo. Não é se achado na criança muitas das vezes maldade, preconceito, intolerância, tudo isso que acaba com o mundo hoje em dia. Não é achado, por isso que Cristo diz que a gente tem que se assemelhar às crianças. E tudo isso que para nós é dado como sabedoria, as crianças já conhecem e praticam desde o seu nascimento. Então devemos ser mais como crianças. Toda essa passagem ela está falando da questão do orgulho que não pode ser tomado por nós como fundamental para a nossa vida. Esse mundo hoje está pregando um orgulho soberbo demais. A soberba já é o orgulho em si, mas um orgulho exacerbado demais, se orgulhar de tudo. Orgulhar para quê? Se Jesus fala o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, larga tudo que tu tem, que tu é, deixa pra lá e me segue. Pegue a sua cruz e me segue. É isso que ele fala. A palavra do Senhor é contrária ao orgulho. É contrária ao orgulho. Se tu fez um bom trabalho, se tu conseguiu algo, se alegrar é bom. Mas agradeça ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor por tudo, pois tudo é por Ele e para Ele. Então, te alegra primeiro em estar o teu nome no livro da vida. Lembra o seguinte: Satanás foi feito perfeito. Antes de ele ser Satanás, foi um anjo de luz, um anjo com alta autoridade, um anjo que era perfeito em seus caminhos, um anjo que tinha muito da glória, um que foi feito perfeito. Foi para ser feita a criatura perfeita. E a Bíblia vai dizer que ele era perfeito em seus caminhos. Mas logo se achou pecado nele. O orgulho de tudo aquilo que ele cercava, o orgulho de tudo aquilo que ele via e achava que ele era, tomou de conta dele. E tudo isso fez com que brotasse o mal nele. Então, devemos combater o pecado. É o primeiro alerta que Jesus dá quando ele vê a sementinha do orgulho brotar ali nos seus discípulos. Ele diz: eu via Satanás como raio cair do céu. Eles: epa, para aí. Não deixa essa sementinha cair na terra. Não deixa essa sementinha germinar. Porque começou com um ato de orgulho. Então, fuja do orgulho. Não existe orgulho de ser. Não existe orgulho de ser. Antes, alegrai-vos por ter seu nome no livro da vida. Que o Senhor esteja com todos vocês. Que o Senhor esteja com todos vocês. E eu quero reforçar aqui o seguinte. Lá em Isaías 57:15, vai dizer o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isso aqui é o próprio Deus dizendo
Ele se alegra, ele vem aos contritos e abatidos. Não tem nada a ver com orgulho. É o contrário do orgulho. E se nós formos procurar aqui também, lá em Provérbios 16, 18, vai dizer o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Justamente o que aconteceu com Satanás. A soberba dele, a altivez dele de querer ser mais do que o Senhor. Isso aqui é o que traz a soberba. Em Salmos 34, 18 vai dizer o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Novamente aqui a Bíblia está falando que o Senhor está perto dos de coração quebrantado, dos contritos. Ele está perto, está próximo desses. Então, daí nós já tiramos o que o Senhor espera para cada um de nós. E para finalizar, eu quero trazer Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O Senhor está perto dos mansos, o Senhor está perto dos abatidos, mas não é abatido de derrotado, é abatido de respeito. É aqueles que estão próximos ao Senhor, aqueles que não louvam pelos seus próprios feitos, mas aqueles que buscam a grandeza do Senhor, que reconhecem a grandeza dele e reconhecem a nossa pequenez perto do Senhor, do Altíssimo, do Glorioso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Príncipe da Paz, que é o nosso Senhor. Então, se está plantada uma sementinha de orgulho, esqueça. Essas vestes orgulhosas, desfaça-se delas e tome as vestes que o Senhor tem proposto para você. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos aqueles que esse vídeo alcançar. O Senhor vive e reina. O nome dele é Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. Até o próximo vídeo.